Olá pessoal, vamos iniciar mais um vídeo tratando de informações úteis para a declaração do imposto de renda e também para a vida do contribuinte. Vamos falar hoje da tributação de lucros e dividendos prevista na Lei 15.270 de 2025. Antes de continuarmos, eu peço, é claro, que você se inscreva no canal, ative as notificações, também curta esse vídeo. Então vamos lá, linha do tempo da nova tributação. Hoje, 31 de dezembro de 2025. Janela de isenção. Lucros apurados e liberados permanecem isentos. Até 31 de dezembro de 2025, a tributação de lucros e dividendos apurados permanece isento. 1º de janeiro de 2026, início da vigência da retenção de IR de 10%, é obrigatório. 2027, ajuste anual, início do ajuste para altas rendas, acima de 600 mil na declaração de imposto de renda. A Lei 15.270 de 2025 altera a lógica de isenção vigente desde 95. O planejamento deve ser executado antes da virada do ano para garantir a eficiência tributária sobre estoques de lucros. Então veja, a tributação sobre lucros e dividendos não é para qualquer contribuinte, qualquer valor. A gente vai ver aqui. É só para quem tem altas rendas. E ela começa a valer a partir de janeiro de 2026. Então você vai aplicar esses valores na declaração de 2027, ano calendário de 2026. Regras para residentes, o limite de 50 mil. Agora nós falamos sobre a regra de residência. A incidência de 10% sobre o valor total, acima de 50 mil. Fato gerador, pagamento de lucros e dividendos a beneficiário residente. Pessoa física, então o gatilho aí é superior a 50 mil reais. No mês, pela mesma fonte pagadora. Aí sim aplica líquido 10% do IR. O texto do manual indica a incidência sobre o valor total dos lucros quando superiores ao limite. Então veja, os dividendos serão cobrados para quem tiver renda superior a 50 mil reais no mês, pagos pela mesma fonte pagadora. Então eu tenho ações de uma empresa em que os dividendos serão superiores a 50 mil, aí você vai pagar 10% de imposto. Então, quem é residente no Brasil e não residente, a diferença. Se você for residente no Brasil, então a isenção é até 50 mil por mês. Né? Acima de 50 mil você paga imposto. E para quem não é residente no Brasil, tem ações no Brasil, aí não tem essa faixa de isenção. Então a alíquota é 10% sobre qualquer valor pago, creditado, entregue ou remetido. A abrangência aplica-se inclusive a países com tributação favorecida, os paraísos fiscais. Reciprocidade. Tratados internacionais não afastam a incidência automática, exceto de governos. Então acontece, você é residente no Brasil, tem dividendos acima de 50 mil, paga 10% acima de 50 mil. Abaixo de 50 mil está isento. Não é residente no Brasil, ganhou lá 10 mil de dividendos, você vai pagar 10% sobre 10 mil. Exceções à regra. Quem está protegido? Governos estrangeiros, desde que haja reciprocidade de tratamento com o governo brasileiro. Então tem que verificar se o país que você reside fora do país do Brasil tem essa reciprocidade. Fundos soberanos, conforme definição da Lei 11.312 de 2006, são fundos de investimento. Fundos de pensão, entidades no exterior, com atividade principal de administração de benefícios previdenciários. Então, a isenção se estende a veículos de investimentos integralmente detidos por esses benefícios. Então, essas são as regras, exceções à regra. Como você vai blindar os lucros acumulados, isento de imposto de renda, até 31 de dezembro de 2025? A apuração do resultado até o fim de 2025. A aprovação formal de distribuição até 31 de 12 de 2025. Essas duas condições. Então, essa medida permite que o caixa saia da empresa em anos futuros, até 2028. Sem pagar os 10% de IR. Então, se a apuração do resultado até 2025, até o final de 2025, e a aprovação formal da distribuição até 31 de 12 de 2025, ocorreu até essa data, então você está isento do imposto, mesmo que você receba o valor efetivamente em anos futuros, né, até 2028. Vamos então para o checklist de conformidade da transição. Deliberação formal. A aprovação deve ser feita pelo órgão competente até 31 de dezembro de 2025. Tem que ser aprovado, não é só proposta.
Registro contábil, o valor aprovado deve transitar no passivo, né? Circulante ou não circulante da empresa, então tem que ter o registro contábil. Cronograma de pagamento. O fluxo financeiro pode ocorrer até 2028. Então, o que é importante para você ficar isento? Que a aprovação do pagamento do dividendo seja até 2025 e registrado. Juros de capital próprio. Uma vez registrado no passivo, o valor não gera mais base para juros sobre capital próprio. Então, essa é a nossa estratégia para o lucro corrente 2025, no qual a gente já falou. E pós 2026, capitalização é considerada emprego do lucro, tributar 10%, aquele limite lá de 50 mil por mês e por fonte pagadora. Se for residente no país, não residente não tem a isenção. Risco de redução. O risco, incorporar lucros isentos ao capital e reduzir o capital logo em seguida para entregar dinheiro ao sócio. Então, esse é um risco. Qual que é a posição da receita? Reduções simultâneas ou sem substância econômica podem ser desconsideradas. Consequência, reclassificação da operação e cobrança retroativa do IR 10%. A nota técnica. A regra da trava de 5 anos não se aplica. A análise será baseada na substância da operação. Então, a empresa que quer incorporar lucros isentos ao capital e reduzir o capital logo em seguida para entregar dinheiro ao sócio. Então, isso pode ser considerado o quê? Um mascaramento, né, do lucro. O ajuste anual de altas e as altas rendas. Né? Nós temos aí rendimento acima de 600 mil, sujeito à tributação mínima de IR, rendimento abaixo de 600 mil, retido pode ser restituído ou compensado. Então, nós temos as altas rendas aqui, o ajuste anual, que tem essa retenção mensal de 10%. Porque a gente pegar 50 mil vezes 12, nós temos aí 600 mil. Né? Obrigações acessórias. Nós temos a EFD-RENF, a DCT Web e o DARF. Então, o valor total pago, rendimento bruto, rendimento tributável, valor tributável acima de 50 mil e imposto retido 10%. Então, a responsabilidade dessa retenção é da fonte pagadora, da empresa. Então, a empresa que vai fazer o pagamento de dividendos, ela já tem que fazer a retenção se for acima de 50 mil para residente no país. Gestão de caixa, prazo e códigos DARF. Residentes, o código é o 184101, segundo decêndio do mês subsequente. E não residentes, o código é 184102, data do fato gerador. O não recolhimento diário para não residentes gera multa e juros imediatos. Então, para quem não é residente no país, tem essa regra, você tem que recolher diariamente. Né? Perguntas frequentes, mitos e verdades. Empresas do Simples Nacional são isentas? Não. Lucros acima de 50 mil por mês pagam 10% do IR, mesmo no Simples. Pagamentos pequenos, menos 50 mil, ao exterior, são isentos? Não. Para não residentes, a tributação incide sobre qualquer valor. Isenção de juros sobre capital próprio continua. Lucros registrados no passivo para distribuição futura, regra de transição, deixam de compor a base de cálculo dos juros de capital próprio. Plano de ação. Revisão contábil, fechar balancetes 2025 até novembro. Governança. Convocar assembleia, sócios para liberar dividendos 30/12. Formalização. Lavrar atas e registrar passivo. Então, fazer a formalização contábil. Sistemas. Parametrizar IRP para retenções de imposto de renda. E EFD-RENF a partir de 1/1/2026. A eficiência tributária dos próximos 3 anos depende das decisões tomadas nos próximos meses. Então, para as empresas que fazem essa gestão, essa retenção, precisa verificar esses pontos. Ok, pessoal? Então, esse foi um vídeo tratando sobre o lucro e dividendos superiores a 50 mil, no qual você vai pagar 10% por empresa e por mês. Então, se você recebe 50 mil por mês de dividendos e lucros por empresa, você tem que pagar 10% se você for residente no país. Se você não for residente, não há essa isenção de 50 mil, aí é qualquer valor. Então, fique atento e as empresas que fazem essa distribuição precisam fazer a retenção na fonte desses valores.
Ok, pessoal? Então esse foi um vídeo tratando dessas retenções dos dividendos, essa tributação de dividendos e lucros distribuídos aos sócios cotistas, e essas informações serão válidas para a declaração de 2027, ano calendário de 2026, no qual inicia essa tributação. Agradeço a todos pela atenção, um abraço, até a próxima.